Sabe quando você olha para uma foto completamente normal e sente um desconforto que não consegue explicar? Não tem ninguém nela. É só uma sala de espera, um corredor de hotel com um carpete meio cafona, uma luz fluorescente piscando no teto. Nada parece errado, nada parece assustador, e mesmo assim o seu cérebro entra num estado de alerta, como se tivesse alguma coisa fora do lugar. Olá, eu sou o Braulio do Critibra. E aqui a ideia é falar de cinema de um jeito direto, sem spoiler, para ajudar você a entender o que realmente está acontecendo nas telas. E hoje a gente vai falar de algo que vai muito além de Backrooms, um não lugar. Vamos falar sobre como a internet reescreveu o código do medo, como o terror mudou de endereço e quem está comandando essa mudança. Mas para entender tudo isso, a gente precisa voltar para aquela foto. O desconforto vem porque o seu cérebro está tentando entender um espaço que foi feito para ter gente, para ter movimento, para ter vida, mas que, naquela imagem, parece completamente vazio, como se tivesse perdido a própria função. Os estudiosos chamam isso de espaço liminar, um lugar de passagem que ficou preso no meio do caminho. Pensa num aeroporto de madrugada, ou na sua escola à noite. Os corredores meio apagados. Nenhuma pessoa por perto. Não tem monstro. Não tem ameaça visível. Mas alguma coisa parece errada. A mente estranha aquilo, porque o contexto não faz sentido. O ser humano não foi feito para morar na transição. E quando a gente fica preso nesse lugar do meio, sem destino, claro, sem propósito, o cérebro começa a procurar perigo. E é exatamente isso que os backrooms representam. Tudo começou em 2019. Alguém publicou uma foto anônima num fórum da internet. Era um escritório vazio, papel de parede amarelo, carpete gasto, luz fluorescente. Nada de especial. Mas a legenda dizia que se você atravessasse uma parede como num videogame com bug, cairia naquele lugar. Um labirinto infinito. Sem saída. Sem pessoas. Sem explicação. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Milhares de pessoas começaram a expandir aquele universo. Cada uma criava uma regra nova. Um nível novo. Uma criatura nova. O nível 102. Um abismo escuro inundado de água. O nível 147. Um cais solitário diante de um oceano negro sem fim. E a regra da comunidade era simples. Se a ideia não assustasse ninguém, ela desaparecia. Se fosse perturbadora, sobrevivia. Era quase uma seleção natural do medo. E isso é muito diferente do terror tradicional. No cinema clássico existe um autor, um Wes Craven, um John Carpenter, um Stephen King. Alguém senta e constrói a anatomia do susto. Os backrooms não têm dono. E justamente por isso eles parecem mais reais. Quando você lê um livro do King, existe uma barreira de proteção. Você sabe que aquilo é ficção. Tem capa, tem editora, tem um nome estampado na obra. Mas quando você encontra um relato anônimo numa rede social, misturado com vídeos de baixa qualidade, áudios estranhos e páginas de wiki escritas como documentos técnicos, o cérebro processa aquilo de outro jeito. A estética amadora funciona como um disfarce. A internet faz a ficção parecer evidência. E foi exatamente esse material que chegou às mãos da A24. Kane Parsons tinha apenas 16 anos quando começou a produzir vídeos dos backrooms no YouTube. Ele usava o Blender, um software gratuito de animação 3D, trabalhando do próprio quarto. Quando a A24 procurou por ele, não encontrou um diretor formado. Encontrou alguém que entendia aquele medo de forma intuitiva, porque tinha crescido dentro daquele universo. E ele não está sozinho. Os irmãos Danny e Michael Philippou, de Fale Comigo, também vieram do YouTube. Antes do cinema, produziam vídeos caóticos, violentos e cheios de humor. E quando chegaram às telas, trouxeram essa linguagem junto. Em Fale Comigo, jovens usam uma mão embalsamada para conversar com os mortos. Mas não fazem isso num porão sombrio. Eles fazem numa festa, no sofá, com o celular na mão, filmando tudo. A possessão vira conteúdo. O sobrenatural vira entretenimento. E talvez essa seja uma das mudanças mais interessantes do terror atual. Esses diretores não trouxeram apenas novos temas. Eles trouxeram uma nova forma de usar a câmera. Em A Bruxa de Blair, a câmera registrava, documentava, era uma testemunha. No horror digital moderno, ela faz mais do que isso. Ela participa, ela provoca, ela se torna parte da ameaça.
Existe uma cena de Atividade Paranormal 4 que resume isso muito bem. Os personagens usam um Kinect, aquele acessório do Xbox que mapeava movimentos do corpo. Para funcionar no escuro, ele espalha milhares de pontos invisíveis pela sala. A olho nu, o ambiente parece vazio, mas pela câmera, aqueles pontos começam a desenhar uma silhueta, uma presença sentada ao lado de uma criança. O monstro não está escondido atrás da porta, ele está dentro da tecnologia. A câmera revela algo que os olhos não conseguem enxergar, e quando isso acontece, a lógica do terror muda completamente. A webcam, a tela do celular, a câmera de segurança. Todas elas começam a funcionar como uma versão moderna do tabuleiro Ouija. A diferença é que o Ouija ficava guardado numa gaveta. A câmera está no seu bolso, no seu quarto, ao seu lado o tempo todo, e você quase nunca pensa nisso. Existe outro exemplo que leva essa ideia ainda mais longe. Skinamarink. O filme custou cerca de US$ 15.000. Durante vários momentos, a câmera simplesmente observa uma parede, um teto, um corredor vazio. Quase não existe movimento, quase não existe diálogo. E mesmo assim, o filme virou fenômeno, principalmente por causa do TikTok. Parece contraditório. Como um filme tão lento explode numa plataforma conhecida pela velocidade? A resposta está nos fragmentos. Quando trechos de Skinamarink chegaram ao TikTok, eles não carregavam uma história, carregavam sensações. Momentos isolados de tensão, puro desconforto, puro espaço liminar. E isso conversa diretamente com um medo muito antigo. Acordar de madrugada, andar pela casa escura, olhar para um corredor vazio e ter a sensação de que alguma coisa está observando você. O terror de baixo orçamento se beneficia muito disso. Quando um filme tem US$ 100 milhões, ele mostra tudo. O monstro aparece em alta definição. Os efeitos são perfeitos. A imaginação quase não precisa trabalhar. Mas quando você tem apenas US$ 15.000, sobra sombra, granulação, silêncio. E, curiosamente, isso pode ser mais assustador, principalmente numa rede social cheia de cor, barulho e estímulo constante. No meio daquele fluxo acelerado, surge uma imagem parada, escura, silenciosa, e o cérebro trava, porque o padrão foi quebrado. Agora junta tudo isso. Durante décadas, o terror explorou aquilo que estava longe da gente: o lobo na floresta, o castelo abandonado, o serial killer na casa ao lado. Mas hoje o nosso habitat é outro. É a tela, é a interface, é o ambiente digital, é onde a gente trabalha, conversa, se diverte e passa boa parte da vida. Então faz sentido que os nossos pesadelos tenham mudado de endereço também. O escritório vazio de papel de parede amarelo virou a nova casa mal assombrada. O fórum anônimo substituiu o romancista de terror. A câmera do videogame ocupou o lugar do pacto demoníaco. E quem domina esse território agora são criadores que cresceram conectados. Pessoas que entendem os nossos medos digitais de dentro para fora. E eu quero terminar com uma reflexão. Tudo o que a gente discutiu aqui ainda nasceu da imaginação humana, do adolescente criando animações no quarto, da multidão construindo mitologias em fóruns, dos youtubers que viraram cineastas. O medo ainda tinha uma lógica humana por trás. Mas e quando a inteligência artificial começar a expandir esses labirintos sozinha? Quando ela criar espaços que não carregam nenhuma memória humana? Nenhuma infância, nenhum trauma, nenhum corredor escuro que assustou alguém um dia. Que tipo de monstro pode surgir de uma mente que não sonha como a gente sonha? Se esse episódio fez você pensar, me conta nos comentários. Qual é o espaço que mais incomoda você? Um estacionamento subterrâneo? Um corredor de hotel? Uma escola vazia à noite? Quero saber. Se você gostou desse formato de análise, deixa o like e segue o canal. E compartilha este episódio com alguém que também gosta de entender o que existe por trás do que assiste. Eu sou o Braulio do Critibra. Obrigado por estar comigo até aqui e a gente se encontra no próximo filme.